Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIM Regional Sul, equipe Florianópolis, dando sequência ao curso da Ideologia Capitalista, a Conjuntura Político-Indigenista no Brasil. Neste capítulo 14, vamos trabalhar os aspectos introdutórios das consequências do capitalismo. Nós trabalhamos nos últimos capítulos os modelos, do capitalismo ao longo da história, particularmente o modelo do liberalismo clássico, do capitalismo, o modelo do keynesianismo, também traduzido do ponto de vista político para o estado do bem-estar social, e o modelo do neoliberalismo, do capitalismo neoliberal. No caso do capitalismo, do seu modelo do liberalismo clássico, quem não acompanhou o capítulo 11 pode voltar, enfim, tem mais elementos, mas um deles, apenas para, enfim, trazermos aqui à memória, dizia que os defensores, enfim, do capitalismo, desse modelo do liberalismo clássico, vendiam a ideia, a ideologia de que esse modelo, ou seja, se o Estado deixasse o mercado organizar a economia, haveria um equilíbrio maior na sociedade, seria, portanto, a melhor forma de buscar um equilíbrio na sociedade daquele período, enfim, ali nos idos dos séculos XVIII, XIX, início do século XX. No entanto, lendo um livro organizado pelo economista Thomas Piketty e, enfim, outros pesquisadores, sistematizados, como disse no livro O Capital do século XXI, onde eles fazem um estudo aprofundado acerca das economias, as maiores, enfim, economias, durante 2 séculos, a partir do século XVIII, século XIX, início do século XX, ou inclusive o século XX, aliás, nesse estudo eles detectaram que as primeiras décadas do século XX, ou seja, ali entre os anos 1900, 1920 aproximadamente, foi o período de maior concentração de riqueza, de capital, verificado no mundo desde o século XVIII. Então, esse período ele coincide exatamente com a implementação do capitalismo no seu modelo do liberalismo clássico, do liberalismo econômico clássico, ou seja, um modelo que vendia a ideia de que produziria equilíbrio na sociedade e, na verdade, produziu uma profunda concentração de riqueza e, ao mesmo tempo, evidentemente, acompanhada com uma extrema e generalizada de um extremo e generalizado empobrecimento de amplos setores da sociedade. Então, naquele período, cerca ali de 1920, 1920, enfim, nesse contexto econômico de extrema concentração de capital e de pobreza generalizada, produzida exatamente pelo capitalismo, seu modelo do liberalismo clássico, esse contexto ele foi amplamente utilizado por líderes
da extrema-direita, de espectro político de extrema-direita, na propagação e difusão, por exemplo, das ideologias fascista e nazista, né? E esse contexto, né, ele contribuiu fortemente para, né, os processos de desestabilização social vivenciados na primeira metade do século XX, especialmente, né, trazendo presentes aqui, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Então, as ideologias, né, do fascismo, nazismo, as grandes crises econômicas do capitalismo nos anos, por exemplo, de 1929, 2008, até chegarmos, né, mais especificamente às consequências do capitalismo na conjuntura político-indigenista no Brasil, serão, assim, nos próximos capítulos, os objetos de um estudo um pouco mais, cuidadoso. Então, convidamos vocês a acompanharem exatamente esses próximos capítulos, em que trabalharemos exatamente esses elementos das consequências históricas e contemporâneas, né, do capitalismo, do modo de produção capitalista, né, na história da humanidade e, mais especificamente, né, na conjuntura político-indigenista no Brasil. Seguimos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.